Deus. Qualquer um agora pode comunicar e falar com Deus após o advento do Messias, ou seja, o Novo Testamento. Vem, Davi, Salomão constrói o templo aqui. Templo construído, inaugurado por volta do ano 1980 a.C. E na inauguração do templo, Salomão vai no átrio do templo aqui fora e faz aquela famosa oração dele para abençoar aqueles que fossem chegar nessa casa. Uma oração emocionante na inauguração do templo do rei Salomão. Templo inaugurado, templo destruído em 587 d.C., quando Nabucodonosor, o caldeu, vem com suas tropas em Jerusalém, sitia a cidade, arrasa a cidade e destrói o templo de Jerusalém. Ano 587, Nabucodonosor. Precedendo o que havia acontecido com o rei Josias antes, que havia morrido em batalha lá em Meguido. E Israel tinha caído tributário ao Egito. Depois o Egito perdeu para os caldeus. Israel passou para os caldeus. Os caldeus vêm aqui e destroem o templo. Destruiu o templo e levou cativo o povo para a Babilônia. O cativeiro sobre a Babilônia aconteceu depois da destruição do templo do rei Salomão. A destruição do templo do rei Salomão não ficou nada. Um montouro de pedra no Monte Moriá. Nabucodonosor levou para a Babilônia os principais da terra. Só ficou aqueles que não tinham nenhuma serventinha para trabalho nenhum, que ficou na terra. Anos depois, 70 anos, começa a voltar da Babilônia para Jerusalém. A volta do cativeiro. Quando Ciro, o persa, vai invadir Babilônia. E Deus vai chamar Ciro de meu servo. Deus usou Ciro para libertar o povo da escravidão sob Nabucodonosor. Ciro vai até a Babilônia. Vence o exército persa, caldeu, e liberta o povo. Mas muitos não quiseram voltar para Israel, porque já tinham constituído famílias, tinham comércio, não quiseram voltar, ficaram lá. Aqueles que voltaram, voltaram com Esdras, Neemias e Zorobabel, as levas dos cativeiros que voltaram da Caldeia, da Babilônia, para Jerusalém. Quando chegaram aqui em Jerusalém, 70 anos depois da destruição, encontraram um monte do templo, cheio de mato, lixo e entulho de construção do templo. Pegaram para reconstruir o templo. Está escrito que trabalhava com a mão na colher de pedreiro e a outra na arma. E assim está Israel até hoje. Vocês veem que homens à paisana com arma. E eu servi o exército, quando saía do quartel às 6 horas da tarde, largava a arma tudo na armaria do exército. Aqui não. Eles levam a arma para casa. O civil pode andar armado, se tiver documento do governo, porque a segurança do Estado é o homem armado. Onde tem um homem armado, tem segurança. Então aqui muita gente anda armada e vocês vão ver isso. Vem lá desde a construção do segundo templo. E o segundo templo começou a ser então reedificado por aqueles que voltaram da Babilônia. Quando o templo ficou pronto, todo mundo chorava. Uns de alegria, outros de tristeza. Os mais velhos choravam, mas choravam de tristeza. Porque lá na Babilônia, eles também choravam, também de tristeza. Salmo está escrito: e nos rios que há na Babilônia, nos salgueiros que há nos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos. Porque aqueles que nos levaram escravos nos pediam uma canção. Mas como poderemos entoar a canção do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém? Que se esqueça a destreza da minha mão, o paladar da minha língua, se eu não proferir de ti, Jerusalém, a minha maior alegria. Ou seja, nos salgueiros que haviam junto aos rios da Babilônia, eles pegavam os instrumentos musicais e se penduravam. Não cantavam, não tocavam, embora eles pediam: canta-nos uma canção. É como se dissesse: como nós vamos poder entoar a canção do Senhor em terra estranha? Estou com saudade de Jerusalém e é só lá que eu entoo essa canção. Mas se eu esquecer de Jerusalém, que minha mão direita esqueça a destreza, que minha língua não lembra mais do paladar de nada, se eu não proferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eles assentavam às margens do rio da Babilônia e choravam, lembrando de Jerusalém. Quando voltaram desse cativeiro, os mais velhos continuaram chorando, depois que viram o templo reconstruído. Mas agora, o choro era de tristeza também. Porque eles lembravam, quando crianças que saíram daqui presos,
imponência do templo de Salomão, lindo, grande, enorme, rico, cheio de ouro. Os mais jovens também choravam quando viram o segundo templo, mas choravam de alegria, porque nasceram no exílio e não havia visto a glória do primeiro templo. O segundo templo era pequeno, pobre, canhesto, feio. E os jovens choravam de alegria porque disseram: agora eu vejo o templo de Deus em Jerusalém. Choravam porque viam, e os mais velhos porque viam, mas não tinham alegria, dada a grandeza do primeiro e a pequenez do segundo templo. O segundo templo, reconstruído na volta do cativeiro, vai ficar de pé até o ano 73, quando os romanos novamente, numa das invasões romanas, em 73 por Tito, vai chegar aqui e vai destruir o segundo templo. Este segundo templo é o templo que Jesus viu. É o templo que foram mostrar para Jesus. Olha, mestre, vejam estas pedras, essa construção. Olha que coisa. O que ele fala? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Se estamos falando por volta do ano 33 e o templo foi destruído em 73, estamos falando então de quantos anos depois a profecia cumpriu? 40 anos depois, a profecia cumpriu, quando Tito invade Jerusalém com suas tropas e vai arrasar a cidade novamente e destruir o segundo templo, que estava exatamente em cima da pedra do Monte Moriá. A Arca da Aliança não está no segundo templo. A Arca da Aliança está no primeiro templo de Salomão, quando Nabucodonosor vem até aqui, destruiu, e se você seguir a cronologia da Arca, você não vai achar mais ela na Bíblia depois da destruição do templo. Ah, Nabucodonosor levou para a Babilônia, derreteu? Pode ser, porque levou todos os vasos sagrados do templo, bebeu neles, e apareceu a mão na parede escrevendo a sentença dele, lembra? Os vasos sagrados que ele tomou vinho estavam aqui dentro do templo, era trabalho espiritual do templo. E aquelas suposições que nós falamos da arca, Addis Abeba, está indo para baixo aqui, está escondido em Qumran, e Apocalipse 11, que fala que João, quando foi aberto um dos selos, ele viu no templo de Deus a arca. Portanto, ela desapareceu desse lugar, não tem mais notícia dela. Salomão edificou, Tito destruiu em 73, mas a cidade fora destruída muitas vezes, mais de 20 vezes, e sempre reedificada sobre as suas próprias ruínas. 73, em 133 depois de Cristo, Adriano vai chegar com suas tropas na cidade. Novamente vai destruir a cidade. Arrasou com a cidade. Estamos falando de 580, as mais importantes. 587. Estamos falando do período romano 73. Estamos falando de Adriano também, 133 depois de Cristo. Vai chegar com suas tropas aqui e vai arrasar a cidade. Não fica nada. Adriano destruiu a cidade novamente. E sobre as ruínas de Jerusalém, ele vai edificar uma outra cidade chamada Aelia Capitolínea, uma cidade romana. Mudou até o nome, de Jerusalém para Aelia Capitolínea. Proibiram os judeus de entrar na cidade. Então, o povo judeu, impelido pela carestia, falta de emprego, perseguidos na sua própria terra, proibido de entrar na sua capital, eles começam então a sair de Israel e vão entre as nações, cumprindo Deuteronômio, que fala: e eu vos espalharei entre as nações. Claro que um pouco antes já haviam saído também de Israel, mas o impulso principal foi tomado a partir do ano 133, quando Adriano destruiu a cidade, e foram entre as nações. Ficaram do ano 133, a bem da verdade, a grosso modo, até 1947, entre as nações. Portanto, hoje você tem judeu brasileiro, argentino, mexicano, americano, russo, europeu, não tem? Que em 47 voltaram para Israel e a ONU criou. Em 47 a ONU criou o Estado de Israel. Eles começaram a voltar muito antes para Israel. E chegaram aqui em 47, a ONU sacramentou o Estado deles, criando um problema enorme com os palestinos que já estavam aqui, ocupando a terra. Então, a diáspora que nós conhecemos durou até 1947, quase 2000 anos, quase. Eles espalhados entre as nações. Jerusalém, edificada sobre dois montes, Monte Moriá, Monte Sião. O Monte Sião, olha as muralhas, essa muralha,
o que está fora da muralha, descendo aqui, é o Monte Sião. Monte Moriá e Monte Sião. Jerusalém, capítulo 5 de Ezequiel, versículo 5, vai dizer: E tu, Jerusalém, eu te pus no meio das nações, e a dei às nações ao redor de vós. O que quer dizer isso? Que Jerusalém é o centro da terra. Vamos pegar o mapa mundi e abrir ele. Vamos ter norte, sul, leste e oeste, e no centro, Jerusalém. Já repararam isso ou não? Não reparo porque o mapa do globo às vezes não dá para ter essa noção. Mas se você pegar o mapa mundi aberto, no centro está Jerusalém. Como que Ezequiel sabia isso naquela época? Com GPS? Como que ele sabia? Profecia de Deus. Ezequiel, capítulo 5, versículo 5. Monte das Oliveiras. É aqui que Jesus vai descer assentado no jumentinho e vai ter a entrada triunfal em Jerusalém por aquela porta. A porta dourada. Muro, aquela coluna, tem duas portas fechadas, tá vendo? Porta dourada. Ali. É a entrada triunfal. E a profecia que falava que ele viria sobre ti assentado no jumentinho, cumpriu com a entrada triunfal de Jesus, quando ele desce o Monte das Oliveiras, vai passar o vale de Josafá, vai entrar na cidade, vai até o templo derrubar os vendilhões do templo. Nós iremos lá amanhã. Amanhã ou hoje ainda, não sei. É aqui a entrada triunfal de Jerusalém. É ali a porta chamada Formosa do templo. É ali que estava um coxo de nascença, mendigando na porta. E João e Pedro estão entrando. E o mendigo pede para ele alguma coisa, fala: eu não tenho nada, mas olha em mim. O que tenho eu te dou, levanta e anda. E tomou ele pela mão.